Cara, surreal, mas tô aqui na casa do Bruno Camurati. Que é isso, cara? Eu tô com o recordista de troféu Louvemos na minha mesmo? casa. Eu nem sei se é verdade isso. Deve ser, cara. Não tem outro jeito. Como é que você tá, meu brother? Tudo bem, tudo ótimo. Cara, eu adoro esse bairro. Acho que pra mim, Urca é o bairro que mais se parece com o Rio. Eu acho que o Rio tem várias cidades dentro do Rio, mas assim, aquela figura clássica. Lógico que você vai pensar, você pensa em Vieira Soto, Ipanema, Copacabana e tal, mas eu acho que o que tem mais a ver com o Rio, não sei se essa coisa do Corcovado e dos barquinhos ali na Baía de Guanabara. Eu né? acho maravilhoso, assim, é um privilégio mesmo, né? Porque o Rio, aqui é o Rio bem cartão postal mesmo, tem o Pão de Açúcar, você olha o Cristo Redentor ali do outro lado, os barquinhos. A Urca também tem uma coisa meio de cidade do interior um pouco, porque é um bairro, como é meio afastado dos outros, não tem muita circulação. Agora tem um pouco, o pessoal vai para Mureta, mas ainda é muito tranquilo. Então, você anda, você vê umas casinhas, é no Rio, é aqui no meio do cartão postal e ao mesmo tempo é muito tranquilo. Então, Você tá aqui há quanto tempo? Já faz um ano. Eu lembro que quando eu te conheci, já tem uns anos isso, já tem o quê? Uns 7, 8 anos. Você tava em Ipanema, aí você me falou agora que você tava com teus irmãos, né? Mas você sempre foi garoto Zona Sul? Ou... Cara, é a alma Zona Sul, né? Na verdade, eu nasci, fui criado em Jacarepaguá, né? Que é na Zona Oeste. E é bem afastado. Passei a minha vida inteira, assim, muito do meu... Até dentro da igreja, na Barra. Deixa eu ajeitar pra você, não fala. Passei muito tempo na Barra, porque é mais perto, né, de Jacarepaguá, então todas as coisas de escola, comecei a frequentar as igrejas, paróquia, até minha primeira banda, foi tudo na Barra da Tijuca. Mas o meu pai que é da Zona Sul, então assim, mas aí eles casaram e foram para Jacarepaguá. Aí só, acho que de 2008, mais ou menos, para cá, faz uns 10 anos que eu comecei a ficar mais pela Zona Sul, porque é onde as coisas acontecem, e aí fica muito distante o deslocamento. Comecei também a fazer coisas de paróquia, assim, na Ressurreição, que é onde tinha um grupo de teatro que eu participava. Eu lembro demais, assim, a Ressurreição, meu pai adora ir nessa missa de 9h30, porque é a última, né? É a missa dos desesperados, dizem. Esse equilíbrio aqui, a gente tem que achar o ponto certo aqui do Star Wars, aqui, do Jedi. Mas a missa na Ressurreição, que é das 9h30, é a última missa da história daqui. Então é a missa de quem tá desesperado, que não foi a nenhuma outra. Só que meu pai, ele de propósito gosta. Tipo, fica o dia inteiro relax, faz várias coisas e aí só vai à noite. E tem um padre no Shalom, que uma vez que eu fiz uma reciclagem, ele falou, cara, que tinham programado para fazer a missa às 7h. Aí ele chega assim, com sono. A primeira coisa que ele fala quando começa a missa, eu só quero dizer para vocês, entre nós aqui, que eu não concordo com missa muito cedo, não, porque você tem que pensar que é o seguinte, a missa é como se fosse uma refeição. Então, a gente acorda, vai trabalhar, passa o dia, faz as coisas e depois no final do dia a gente se reúne como comunidade e come junto e vai falar do que aconteceu e tal. É um bom raciocínio, assim, né? Não precisa de obrigação. Tem gente que gosta de a missa de manhã para liberar logo, né? Não, eu acho que quem vai à missa às 7h é porque já acordou muito antes também, não é possível. Assim. Não, a minha sogra, por exemplo, agora tá acordando 15:45. Eu acho que deveria ser contra a lei. Eu acho também. Para poder caminhar. E aí, quando dá 5h30, ela já foi pro trabalho. Eu, pra quê, gente? Chega meio-dia, já tá morrendo de sono. Pra que isso, né? Eu acho que eu sou artista, não consigo funcionar essa hora, não. É outro relógio. Mas eu perguntei de Ipanema porque a gente se conhece tem algum tempo, mas, na verdade, a gente não se conhece de verdade, de saber muito a história um do outro, né? É bom que aproveita aqui pra eu te perguntar, como é que começou essa história de música? Você sempre foi da igreja? É separado arte e música da igreja? Você juntou depois? Como é? Mais ou menos. Na verdade, eu comecei... Eu fiz aula de piano, assim, de teclado, quando era criança. A minha mãe... Isso eu soube só agora, assim, uns tempos depois, que minha mãe queria que eu aprendesse teclado para tocar na missa, né? Então, eu fiz catequese e aí, junto disso, eu comecei a fazer aula com um maestro que morava na minha rua. Ele não era pianista, nem instrumentista, ele era maestro, mas tocava saxofone. E aí ele me ensinou a ler partitura, a tocar piano que tinha lá na casa dele. Eu treinava no teclado e depois disso, né, a pegar uns acordes também, a parte de cifra. Então você toca legal?
Legal não, eu toco. Eu acho que eu toco mal. Justamente porque eu não tive a minha aula não foi muito voltada de técnica. Aham. Então eu sempre, assim, eu aprendi um tempo suficiente, mas eu não tenho muita prática. Sim. E aí, depois, quando eu entrei para a igreja, quando eu comecei, foi através da crisma, essas coisas que vem muito também da música, aquela música de violão, de encontro de adolescente. Sim, exatamente. Aí eu comecei a pegar o violão, mas também aprendendo sozinho, né? Lendo as cifras, revistinha e tocando. Mas você fez a JC, essas paradas? Fiz EAC, JC. Maneiro, E maneiro. trabalhei muito nessas coisas, que o pessoal fica cantando as mesmas músicas até hoje, né? É. E tem muita coisa do violão, a panderola e o violão, né? São os básicos. Então eu aprendi a tocar violão nessa fase, porque eu estava muito empolgado, tinha muito evento. E na verdade eu nunca fui encontrista dessas coisas. Eu sempre, não sei porquê, já entrei logo para ser da banda, depois para ser apresentador e tal. E aprendi a tocar violão aí. Então, hoje em dia, assim, minha parte musical, em termos técnicos de instrumentista, é mais para eu compor, porque eu não sou muito bom tecnicamente para tocar ao vivo, também nem gosto muito, porque me prende muito. É. Mas eu, por saber teclado, quando eu comecei a cantar na missa, tinha uma paróquia lá na Barra, que é São Francisco de Paula, e eu fui na missa e o pessoal no final falou, olha, a gente está precisando de gente para missa, assim, pessoal Aquela que da sabe... cúpula, né? Exatamente, Minha mãe me ia muito lá. Lá, São Francisco de Paula. E aí, eu comecei aí, eles anunciaram que precisavam de gente. Eu, vou lá, eu sei tocar teclado, canto mais ou menos. Na época eu estava começando, né, a me engajar mais na igreja, ia começando a compor uma coisinha ou outra, banda de colégio também. E aí eu comecei a tocar na missa teclado. Na época tinha aqueles Louvemos o Senhor, que o de teclado eram 2 volumes pesadíssimos, né, enormes. É mesmo? Nunca vi. Era Sempre só vi partitura. letra. De pra de cantor cifra. mesmo. Não, tem umas cifras nele, tem tablatura, né? Na época tinha um de teclado, que tinha as cifras, as partituras mesmo, né, das músicas, legal, só que cara. eram 2 volumes. Eu não sei nem porque eu comprei de teclado, porque não precisava ler a partitura, só a cifra. É verdade, né? Só que eram 2 volumes, eu lembro disso em 2099. Mas que tem gente que não lê cifra, por incrível que pareça, né? É verdade. Tem gente que só lê a partitura. Eu nem sei como é que é a partitura direito. Tipo, eu fui obrigado a vida toda a estudar Mozart, Beethoven, essas coisas, só que eu achava um horror, aquele negócio de 5 linhas com um pontinho. Aqui tá no ponto ou tá no espaço? O símbolo é a bolinha oca ou é a bolinha preta? Qual é o valor? Metade, um quarto? Cara, É muita matemática. Nossa, não dá não. Eu até sei hoje porque eu participei muito de coral, de grupo vocal, então a gente acaba tendo o hábito de ler um pouco mais para cantar. Mas eu comecei a desenvolver tocar... à primeira vista, né? Cara, é bom. Assim, leitura à primeira vista, né, a gente vai aprendendo, né? É. Pelo menos assim, dá para se organizar. Mas conta. E aí eu comecei a tocar teclado na igreja e nessa paróquia. E aí eles tinham um ministério de música que chamava Banda em Nome do Pai. E aí eu comecei a tocar teclado nessa banda. Uhum. E foi aí que eu comecei a compor, né? Foi quando eu entrei para o Ministério de Música, que era uma banda que a banda já existia, fazia shows, mas não tinha música própria, né? Sim. Eles faziam, né, aquela coisa, festa do padroeiro, barzinho de Jesus e tal, que tem a maioria das paróquias. Eram 3 cantores já, e eu entrei para tocar teclado. E aí, como eu comecei a compor, fui cantando também, mas eu era tipo o último cantor, né? Eu tocava teclado e cantava. Ah, tá. E aí a minha evolução na música foi por aí. Isso aqui é meu, sabe? Cara, é seu, pra ficar à vontade. É porque eu achei que tivesse bebido já. Não, eu enchi. Ah, você repôs, né? Serviço top. Mas eu comecei a cantar, a compor e a cantar com essa banda. E a gente ficou até gravar um CD. Aí você foi descobrindo que você tem habilidade ou você já sabia que tinha? Essa coisa, de assim... compor. Eu sempre gostei de cantar e fazer, mas a composição veio mais ou menos nessa época. Porque eu gostava muito de poesia na escola também. Eu acho que me ajudou muito, assim, a coisa do português. Uhum. E quando eu comecei a me engajar mais na igreja, que você fica com vontade de rezar mais e de expressar tudo aquilo que você está sentindo, né? Eu comecei a compor, porque também estava num momento musical meu, ali de adolescente, muito, muito produtivo. Então eu começava a fazer uma música e eu fazia muito, a partir do momento que entrei pela banda, eu comecei a fazer músicas em função da necessidade da banda. Então, música de animação. Então, eu vou fazer uma música de animação, tem que ter coreografia, não tem, é o Espírito Santo, música de Nossa Senhora. Uhum. Fazia músicas para mim, que eram bem sentimentais, mas músicas também funcionais, né? E aí eu fui percebendo que eu gostava de fazer aquilo, mas quem me deu esse, assim...
esse carimbo, né, de compositor foi o Felipe, que é da banda Dom, Felipe Freire, que é produtor também. Ele, na época, né, estava acompanhando a gente, estava em algumas aulas. Ele produziu o disco da banda, inclusive, que a gente fez em 2003. E aí ele, ouvindo minhas músicas, falou: cara, você é um compositor ótimo, assim, você realmente tem talento para isso. E aí eles, inclusive, pediram para gravar algumas músicas minhas no CD deles. E aí isso me deu um estalo, sabe? Tipo, pô, eu sou compositor, isso é um título e é um ofício, né? Que eu tenho que... mas e se você não tivesse esse dom, não ia ter condição nem... Pode dizer para mim 1000 vezes, se você é compositor, eu vou falar, obrigado, mano. Eu acho que não. Apesar de já ter feito algumas, mas sempre com parceria com alguém. Eu sozinho, do jeito que você faz, uma coisa eu faço muito muito sozinho, até prefiro. E eu acho que o ser compositor foi o que me levou, porque eu gosto muito de cantar e de interpretar, mas quando eu comecei a compor, principalmente músicas mais complexas e mais pessoais, né, mais, assim, diferentes de músicas de animação ou músicas superficiais, eu fui sentindo também a necessidade de cantar aquilo, né? E é engraçado porque a composição, que muita gente enxerga só como um estalo, um dom, é um talento, mas também exige prática, né? Com certeza não é uma coisa espontânea. Com certeza não. Você não posso garantir. Só que é uma coisa interessante, porque na igreja ou em qualquer lugar, as pessoas falam muito sobre você estudar canto, sobre estudar música, sobre estudar instrumento, mas sobre estudar composição, a composição é sempre tipo... veio, tanto é que tem gente que não gosta nem de mudar. Então, ou se você aí a gente vê o resultado, né? Exatamente. Não tem muita coisa top por aí, porque a pessoa não estudou isso, né? Mas você não pode falar isso. As coisas se repetem. A gente tem que falar. Mas na igreja existe uma aula de que assim, não mexe na composição porque foi o Espírito Santo que fez, entendeu? O Espírito Santo está usando aquilo que você desenvolveu. Se você fosse mais desenvolvido, ele ia utilizar bem mais, porque ele é onipotente. Exatamente. A gente que é limitado. Pois é, porque passa pelo filtro, né? Pelo nosso filtro, né? E a gente tem, cada um tem uma noção diferente de música, de idioma, uma espiritualidade diferente. História, educação, referências. Então não tem, e por isso que eu não entendo como as pessoas tentam fazer sempre as mesmas músicas, tudo muito parecido, se são pessoas diferentes, entendeu? É lugar comum, isso dá certo, eu vou por aqui. E era o que eu estava querendo até te perguntar, porque eu estava dando uma olhada em algumas coisas suas e... Você falou da Banda Dom, por exemplo. A Banda Dom regravou Canção de Pedro, que foi, acho que, a que mais fez barulho, né, das tuas. Linda. O pessoal sempre falou muito bem do piano do Rafinha, né, do Rafael Pereira. Ele gravou essa e outras para você, né? Foi. O Rafinha gravou todo o meu primeiro disco. Foi ele que gravou. E era um CD que eu... Com o Duda, né? No estúdio. Com o Duda. O Duda produziu. Na época, assim, quando eu comecei a cantar, querer fazer uma carreira solo, eu peguei as músicas que eu já tinha e aí já comecei a direcionar para um estilo mais parecido com jazz, mais próximo, assim, da MPB e do jazz, que era o que eu gostava, né? E aí, quando chegou no Duda, ele produziu, a gente foi buscando referências, que é muito como ele funciona, assim, né? De ir ouvindo muita coisa para chegar num arranjo, mas os instrumentistas participam muito, né? Na verdade, existe uma guia, muito bom. Duda Suliano, produtor, que eu não falei o nome dele todo, e Rafinha é o Rafael Pereira, que trabalha conosco na fábrica, mas também produz aí. Ele é produtor também, né? Produtor musical, claro. E talvez por conta dessa coisa do jazz, eu queria que eu visualizava muito o piano muito presente nas músicas, né? Algumas muito mais e outras também, mas sempre ele presente. Aí o Rafinha, o Duda chamou o Rafinha para participar, que eu já conhecia desde quando ele entrou na Banda Bom Pastor aqui no Rio de Janeiro. Molequinho, tipo 14, 15 anos, ele já era assim, mestre. Sinistro, né? Eu cheguei a fazer umas aulas com ele, inclusive. Ele é muito bom, cara. Pra mim ele é o melhor do Brasil no mercado. E eu acho, cara, eu ouço esse CD hoje, né, que já vai fazer 10 anos que eu fiz, e é muito impressionante. Eu sou apaixonado pelos pianos dele. Porque é muito espontâneo. E isso determinou um pouco também o meu estilo e a forma como as pessoas me enxergavam, né, musicalmente. Com certeza. Só que aí eu fiquei pensando, será que o Bruno fez desse jeito porque quis, porque gosta, ou porque tá todo mundo não fazendo isso? Entendeu? Será que tem também, eu quero atender essa lacuna porque eu não quero ser igual a todo mundo? Tem isso dentro de você? Cara, tem um pouco, sim. Quando eu comecei as minhas músicas, que eu acho que é sempre a matriz de tudo, né? Que é a composição. Na verdade, todo o meu trabalho, seja de clipe ou de música, ou arranjo, a forma de cantar, vem muito tudo a partir do que eu quero dizer na música, né? Então, todas as coisas elas precisam evidenciar a mensagem
a narrativa da música muito mais do que outra coisa. Então, o objetivo principal é esse. E quando eu comecei a compor, essas músicas do primeiro CD são músicas que vêm desde quando eu tinha 20 anos, né? Que era Canção de Pedro, Fiat, por exemplo, até umas mais recentes. Mas hoje você tem o quê? Uns 23? 38. Pô, a gente tem quase a mesma idade, tem 39. E aí, eu comecei a compor sem saber que seria muito diferente dos outros. Simplesmente compus o que eu estava a fim de escrever, de falar. E o objetivo, ao criar esse estilo musical, também foi um pouco... Não foi ser diferente dos outros, mas foi fazer aquilo que eu curtia fazer e que eu achava que ia favorecer a narrativa, né, das músicas também. Tanto é que assim, os arranjos nunca escondem muito, eles estão sempre atrás da música, né? A mensagem vai na frente. E aí isso surgiu, assim, eu acho que no segundo CD que eu fiz, talvez tenha tido essa tentativa maior de fazer o que todo mundo não faz. No início eu fiz o que eu sentia que eu queria fazer, depois que eu fiz, eu mostrei, as pessoas começaram a dizer isso, a falar, cara, você é muito diferente. Tem um caminho diferente, né? A repercussão foi muito assim, de que eu era alternativo, né? E que é uma coisa que falaram até como coisa ruim, do tipo, você sabe que você não vai fazer sucesso, né? Assim, o CD. Se o intuito é fazer dinheiro, ou sucesso, ou views, ou sei lá, talvez. Não deu certo essa parte. Às vezes não dá, tipo um Melim que buscou um caminho assim. Né? Às vezes isso rolou. E também, assim, a coisa de ser alternativo, de ser diferente da coisa da interpretação também. Por conta da proximidade com o teatro também, de que seria tipo que, cara, você faz um negócio diferente, você é ator, você tem um pouco pra mim é cara. muito evidente o quanto do artista você põe na música, né? Uhum. E aí a minha indagação era essa. Se tem uma inquietação assim, eu não admito ser igual. Ou, não, essa é a minha verdade, é isso que eu quero falar, não importa se vão gostar ou não, entendeu? Porque... Eu mesmo não tenho essa resposta, cara, pra você, porque assim, eu tenho essa inquietação de realmente fazer uma coisa... Isso aqui é sensacional. Diferente, pois é, mas cara. Fala, cara. Desculpa aí, gente. Não quero interromper, mas isso aqui é muito bom. É uma inquietação de fazer uma coisa que seja original, mas não por ser diferente dos outros. Mas tem que ser em função... não pode ser gratuito também. Eu não acredito em um arranjo diferentão, ou numa interpretação, ou num clipe, só por ser diferente, né? Ele precisa dizer alguma coisa. Eu acho que tudo é muito funcional. Talvez pela minha formação de designer, né? Assim, de eu ter feito design, e que o designer tem muito esse objetivo, assim... Qual é a função, né? Por que aquilo tá ali? Não vai poluir, né? Uhum. E eu lembro que você fez uma capa pra gente... do CD de Natal, O Príncipe da Paz. É linda e é só centralizada naquele símbolo. Na assim, coroa. Né? Eu gosto muito de envolver todos os aspectos da música no conteúdo, na função. Então acho que veio um pouco disso. Uma tentativa de não fazer tudo diferente, mas de apresentar para dentro da igreja também. Uma coisa que era feita fora, porque se você for olhar tanto musicalmente quanto visualmente, não é muito original quando se compara com MPB ou com a música pop americana, com jazz. Não, é original pro nosso meio, assim. Talvez, assim, eu acho que eu sempre olhei muito lá para fora também. A Sueli fazia coisa com muito acorde, muito arranjo, muita coisa no começo, assim, e depois de alguns álbuns ela quis ficar um pouco mais pop. Só você que pega no teu também primeiro álbum, eu estava observando que você cantava mais, usava mais notas longas, expressava mais, botava mais volume. Uhum. E tem uma música, eu tinha até anotado aqui, Leva um Tempo. A Leva um Tempo, como composição, talvez outras tenham também esse formato, mas ela me parece ser a mais pop. Entendeu? Na verdade, eu acho o meu trabalho, assim, as minhas composições muito fáceis. Apesar das pessoas acharem que não. Não diz elas isso não. Elas são fáceis. Não. Fáceis no sentido de, cara, as coisas não estão ditas ali, entendeu? Mas não dá pra... Pede pra eu fazer. Não dá pra você chegar falando nesse que é fácil de fazer. Caramba. Mas eu digo fácil de entender. É uma arte isso, a pessoa entende na hora que você quer falar. Exatamente. E elas, por exemplo, Leva um Tempo. Quando eu compus, ela era bem mais balada do que foi pro disco, né?
No CD, a tentativa, né? Leva um tipo, tempo? o objetivo foi tipo, de ser uma balada, só que mais pop, com ritmo, com uma cadência. Mas eu acho que ela mais música fácil. desse tipo, assim, inclusive. De ouvir música tua também pop, porque é tão bonito. Me lembra até Tracy Chapman, às vezes. É verdade. Não sei por que se foi a guitarra ali, foi levada. Aquelas baladas dela, tipo Baby Can I Hold You. Então. De propósito, tem isso mesmo? Tem esse caminho? Cara, dentro da pesquisa de produção, né? Teve um pouco dessas influências também. Não foi porque a minha vontade, a princípio, era fazer um negócio só jazzístico, né, o trio e tal. Mas aí o Duda puxou pro lado da guitarra e de ter um pouco de pop, né? De não ser uma coisa também tão MPB, jazz tão solta. Tanto é que os loops... tem uns loops, né, de piano, de guitarra, né, assim, feitos mesmo para isso, não, claro, mas para puxar para coisa do pop. Mas o feito na hora ou já pronto e usado é a mesma coisa. Alguém fez, se foi antes, foi depois, durante, né? Então, mas eu gosto muito do pop. Eu acho que as minhas músicas têm, assim, eu fui criado ouvindo tipo, né, Mariah Carey, essas coisas assim, tipo Boyz II Men naquela época. Top, eu né? Me amarro. Anos 90, assim. R&B, né? É muito assim, a minha influência. Então, no início, principalmente as primeiras composições, foram muito nesse aspecto, né? Tem muito da linha melódica, da melodia ser muito musical, muito fácil assim e bonita, né? A parte melódica. Então, acho que muitas vêm nesse sentido. Mas começou a virar outra coisa, né? Porque eu vejo que tem... Eu nem sei te falar quais são as tuas influências. É melhor eu te perguntar, porque fica... E hoje em dia talvez seja muito parecido com o que tem acontecido hoje na música brasileira. Eu falei Melim, mas tem outros assim, que tem uma coisa do simplificado. Sabe aquela... A trilha sonora do Mercado Pão de Açúcar? Sim, de ser violãozinho, folk e tal. Tá entendendo? Eu não sei que estilo é esse, é folk? Eu acho que é meio folk, né? Tem muito, né? Quais são as tuas referências nesse sentido? Porque... Cara, isso eu ouço muito. Na verdade, isso não é R&B, né? Você foi para outro caminho. Eu acho que no início eu fui mudando. E aí a minha influência para começar a compor foi muito do R&B. Depois eu comecei a ir mais pro jazz, a coisa tipo da Big Band. Tem tipo Frank Sinatra, tipo Michael Bublé, tem o Jamie Cullum, que é mais alternativo, assim. Sensacional também. E que foi muito minha inspiração no segundo disco, a Maria Rita também, no primeiro disco, aliás. Maria Rita, exatamente. A Maria Rita, que era muito do primeiro CD, que era uma coisa que eu tava ouvindo muito. Jazz quando quer também. Exatamente. E aí, o segundo, que eu tava ouvindo mais isso, e que eu... Na verdade, o segundo disco veio muito do fruto da vivência de palco e das coisas que eu percebi quem eu era como artista, né? Que eu não sabia, assim, fui descobrindo. E aí o segundo CD tem muita coisa de Big Band, tem muito mais da coisa do teatro também, por eu estar em contato com um musical muito forte. Então, as músicas parecem músicas de musical, da Broadway, sabe? Então, e você se formou em teatro? Não me formei, mas eu sempre trabalhei. Você estudou e trabalhou, né? E hoje em dia eu trabalho fazendo música, fazendo versão para peça, do texto, das músicas, e atuando também, fazendo infantil, adulto, musical, tudo. Estou muito nesse meio, né? E aí, como eu curto muito, o segundo CD tem muito dessa característica, muito forte. E esse último ficou mais nessa cara folk, porque, primeiro, eu escuto muito Jason Mraz praticamente o dia inteiro, né? Sim. Eu adoro esse cara. Que ele é genial como compositor, como artista, como intérprete. As músicas suaves dele são assim de você chorar sempre, né? E ele tem um aspecto assim de ser da poesia, da letra ser maneira. Até tem muita música motivacional, assim, ou quase cristã, né? E ele é um ótimo intérprete também, tem uma energia na música, tem uma coisa feliz que eu curto. E eu sempre gostei de ouvir também. E aí o terceiro disco, na verdade, foi muito voltado pro repertório que eu tinha. E aí eu decidi fazer um disco sobre amizade, com as músicas que eu tinha, e aí, consequentemente, o estilo foi um estilo mais leve. Também, assim, na onda do que tá acontecendo agora. Mas como é que é aquele clipe que tá na Lagoa com o Guto, a galera? Tudo Vai Ficar Bem. Que é do segundo álbum? É do segundo álbum, mas já tem essa cara. É bem light, assim, né? Ele tem essa cara, é a última música do disco. E eu acho que ela, inclusive, assim, eu fiz o outro, eu fiz isso acho que no segundo. Primeiro CD, eu peguei uma música que era Oração Simples, que acho que era a música mais
mais pesada e com essa narrativa do impostor, do fariseu e tal. E aí eu transformei num segundo disco isso com o Disfarça. E aí do Disfarça eu peguei o Tudo Vai Ficar Bem, que era uma música que fala de amizade, que é mais fofinha, não sei o quê. E aí eu transformei num terceiro disco, que é o nosso, que é todo, tipo, como se fosse uma ampliação daquele universo, entendeu? Ah, sim. E que era também um momento que eu tô, assim, de falar coisas mais fofinhas. Eu acho que eu já falei tudo de pesado e dramático e polêmico que eu podia nos outros discos. E é muito discos. ukulele, os violãozinhos. Assim. Ele nem tem bateria, tem umas panelas que tocam só. E o Duda é perfeito para ir nesse caminho contigo. Ele te ajuda muito a elaborar esse caminho? Total, assim, na verdade... Você que vem com a ideia para ele. Quando eu chego com a música pronta. A música, tipo, no violão, no teclado, desafinado e tal. Às vezes, violão faltando uma corda, sabe? Essas coisas assim. O pior tipo. Aí eu chego lá e a gente ouve as músicas e aí ele começa... Eu levo muita coisa que eu acho que tem a ver com a música e ele também bota muita coisa. A gente vai ouvindo para cada música um estilo e também assim para o CD. Pronto, continua. Então, a produção musical vai muito nesse sentido de ir buscando as referências. O que aconteceu no segundo trabalho, o primeiro foi muito assim, né? Ouvindo as referências e pegando os músicos que geralmente os produtores gostam de trabalhar com os instrumentistas, né? Que já tem uma facilidade de comunicação. Então, ele escolheu os instrumentistas, que são ótimos, né? Inclusive o Rafinha. Ele mesmo toca muito bem. E o Duda toca violão, guitarra e todos os instrumentos. Muito bom, eu já gravei com ele algumas vezes. De sopro, de corda. O segundo, qual foi a tentativa? O segundo que eu acho muito legal, porque assim, a ideia era um CD todo muito... muito uma narrativa muito própria, ele queria fazer uma coisa diferente, realmente. Então, a gente ouvindo, falou, olha, se a gente for por um caminho muito intuitivo, vai ficar muito com cara de Broadway, né, as músicas. Então, a tentativa foi, vamos tentar misturar um pouco isso, deixar uma coisa mais original e mais alternativa. Então, a gente pegou vários músicos de influências diferentes para tocar no CD. Então, além do Diego, que já é o baterista que já fez o primeiro disco, que é bem também misturado ele. Quem fez o baixo foi o Patrick Laplan. Oi? Diego é do Rio aqui? O Diego é argentino. Diego Lage é argentino, toca muito com o Duda e ele mora aqui no Rio. Ele participou de uma banda chamada Esquimó, que é uma banda bem alternativa, Acho assim. Que eu sei quem é, por isso que eu tô perguntando. É o argentino. O Patrick, que também toca algumas coisas com o Duda, mas que tocou baixo, era do Los Hermanos, inclusive da primeira formação de baixista. E é um produtor também muito alternativo, muito diferente. E quem fez os teclados foi o Heron, que foi como Legusta, né, lá de São Paulo, o Heron Guarnieri. Sensacional também, né? E a guitarra, além do Duda, eu chamei também o Vini, que era Beatrix, né? Sei. O Vinícius Souza. Caramba, só galera boa, né, cara? E aí foi uma ideia assim, até a gente juntou fisicamente as pessoas, apesar de serem longe, a gente promoveu um encontro no início da produção pra, tipo, vamos tocar com essa bagunça assim de gente e ver o que vai sair, né? Pra testar, pra ver se combina, né? E aí, na hora da produção, foi tipo assim, cada um pegou a música, o CD e me levou pra casa, assim. Foi meio por aí. O baixista ficou um mês com o CD, gravando. Depois o Heron ficou, tipo, gravando teclado lá no estúdio dele. Então, foi uma coisa meio assim, cada um botou o seu estilo na produção. Sim. Mas com a guia do Duda. E ficou, assim, bem diferentão. Esse que acho que foi o CD mais experimental assim, que a gente fez nesse sentido. Mas eu acho que você fez bem em reunir a galera, porque, assim, existem formatos e nenhum é errado. Por exemplo, eu lembro que quando o Missionário Shalom fez Malas Prontas, o Val Martins estava produzindo e tanto por uma questão de tempo, porque o pessoal do Shalom é tudo muito rápido, tem que ser agora, tem que ser mês que vem, tem que ser não sei o quê. E orçamento, né? Ele acostumado a gravar com os mesmos músicos, ele faz assim, pediu pro Adson Sodré na Bahia gravar guitarra e violão. E baixo. Foi o mesmo cara que gravou tudo. E a bateria foi outro cara e ele fez os teclados e resolveu tudo em uma semana. Funciona, mas uma coisa que eu acho que não deve mudar é você saber a combinação entre os músicos, saber se dá certo. Então eu falo muito para o Ministério de Música isso. O ideal é que você forme uma banda. Mas tem que ver se o fulano está disponível, às vezes o fulano não está, mas o máximo que você puder de botar os músicos para conviver,
melhor pro som final. É verdade. Eles precisam se conhecer na hora, porque ele vai saber se eu faço muito ou pouca nota, o jeito que eu toco ele vai se adaptar e vice-versa. Que é complementar, né? Exatamente. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu percebo tocando com as bandas também, né, de fora, assim, pelo Brasil, coisas que funcionam mais e menos. E o Diego Fernandes também é outro artista católico que faz isso, né? Ele pega a banda local por uma questão de praticidade e também para facilitar o contratante, porque a gente trabalha com pouco, né? É muito sempre, difícil. Né? Mas eu acabo que eu tive uma boa experiência nesse sentido, né? 90% do tempo é boas experiências. Às vezes deu você encontra... certo esse álbum, então? Às vezes você encontra... com os dois deu. O segundo deu porque a gente usou muito sampler também, então eu uso. Eu acho todos ótimos. Eu tô perguntando a tua experiência. Porque... Foi. O terceiro ainda tô, né, tocando. Eu acho mais difícil de encaixar no meio do meu repertório geral esse último disco, porque ele é bem tematicamente diferente, também musicalmente também. Uma então, coisa que eu percebi, só um parênteses, que eu não sei se é isso que você vai dizer. Antes também, quando eu tinha falado da tua interpretação no primeiro álbum, a mensagem usava mais o nome Deus e as coisas, as frases, as passagens e tal. Depois a coisa foi buscando uma outra abordagem. Com certeza foi de propósito, né? Mais ou menos. Eu acho que assim, eu sempre... O que acontece? O primeiro CD é aquele CD que você junta todas as músicas da sua vida, né? Então, tem umas músicas que as minhas primeiras músicas são bem apostólicas, assim, né? Bem coisa tipo de evangelização. E mesmo assim, tem o nome de Deus, mas, por exemplo, acho que nenhuma tem o nome de Jesus, por exemplo. Não, eu vi Senhor só vi Deus e Senhor. Nem Espírito Santo tem. E tem duas músicas de Maria, assim, no primeiro disco, que é Fiat, né? Que também é bem... e de filho para mãe, que também não fala o nome, mas na verdade nunca foi uma escolha, tipo, não falar desses nomes, sempre foi a minha forma de fazer essa oração, entendeu? Foi o meu jeito de falar, foi muito assim, com Deus, né? Então, meu objetivo nunca foi fazer músicas que falassem de Deus, muito vem da minha experiência, então eu nunca tive essa necessidade, assim, de, vou fazer música sobre isso, vou falar tal coisa. O segundo também, eu acho que apesar de ser totalmente religioso, eu acho, ele fala de um aspecto, eu acho que em geral, assim, eu gosto de falar da humanidade dentro da religião e da fé e da gente, né? Então, e também tem um outro aspecto disso, porque eu nunca me senti muito em autoridade de falar sobre temas que eu estaria num ponto de vista de pregador ou de narrador. Então, eu prefiro falar de mim, que eu tenho propriedade para falar, do que falar de um lugar de autoridade, sabe? Ou de pregação. Entendo, total. Tipo, tem a ver com coerência, tem a ver com eu me sentir à vontade. Você não vai fazer uma coisa que você acha que não pode, que pode às vezes não sair tão bem feita, né? E bem não falada, ser muito verdadeiro também. Tem muito conteúdo, muita... Exatamente. E voltando à primeira pergunta, é porque eu fiquei com essa impressão, eu posso... Espero até não tá certo, mas a coisa do alternativo também me passou pela cabeça isso de pensar, de você pensar, eu não vou competir com todo mundo, eu não vou me meter a fazer música entre aspas pop ou entre aspas comercial quando tem gente que eu considero mais habilidosa ou mais experiente, então eu vou fazer uma que ninguém faz porque aí eu posso falar a minha verdade da minha maneira, porque eu acho que isso tem um fundo emocional de timidez, de história, tem a ver com isso também, ou essa coisa da composição ou do arranjo, ou eu viajei completamente, tem nada a ver? Cara, na verdade eu não tenho eu realmente admiro as pessoas que fazem músicas no estilo pop, ou principalmente a composição, né, de estarem nesse universo, mas o meu objetivo, assim, nunca foi de não competir, sempre foi, assim, de fazer aquela coisa que fosse muito natural para mim. E na composição também, então, quer dizer, eu acho que tem muita verdade no que você faz, eu não estou dizendo que é uma fuga, mas na hora da gente se formar como o nosso caráter, tem os dois lados da moeda sempre, entendeu? Por exemplo, eu na minha formação como músico, eu estudei música clássica, piano clássico, mas eu nunca acreditei que eu pudesse ser um pianista clássico. E, por outro lado,
na minha adolescência, fui me envolvendo com galera da rua e tal. O pessoal ia pra baile funk, o outro ia pra pagode, não sei o quê. Acabei fazendo um pouco disso tudo. Fui DJ um tempo, depois fui tocar pagode, não sei o quê. E aí acabei entendendo que na música popular, seja brasileira ou americana, ou seja qual for, tinha uma coisa muito interessante que era a resposta imediata do público e a massa. Então a música que fala pra grande quantidade de gente. E eu falei, tem valor, pensei pra mim, tem valor isso, né? Então o meu lado eu prefiro a música popular porque tem essas características, e o meu outro lado da moeda eu não sei se eu seria capaz de fazer clássico. Já o teu, vamos supor, a tua verdade é o alternativo, que nem é uma palavra muito legal de... É um folk, às vezes tem influência de MPB. Né? Só de não ser o mainstream, talvez, né? Alternativo nesse sentido. O lado B, vamos dizer, né? Eu acho que a escolha que eu faço, assim, porque muita coisa eu faço do que eu tô a fim de falar. Na verdade, o meu primeiro contexto é, o que tá me incomodando, assim, tipo, que assunto me tá me incomodando para falar. E também é de um pensamento consciente de o que as pessoas não falam que eu poderia falar. Então começa um pouco por aí. Nesse aspecto eu acho que sim, é uma coisa de, cara, eu preciso fazer diferente. Porque eu acho que tem muitos assuntos dentro do nosso universo que não são abordados, porque a música religiosa, principalmente a música católica, ela tem um caráter muito funcional e prático. Então, assim, a música ela é feita para adoração, ela é feita para oração, ela é feita para missa. E fica cansativo ser tudo igual, né? E os assuntos também se repetem muito, né? Principalmente, assim, quando as pessoas têm menos facilidade de composição, os assuntos são sempre o perdão, a conversão, a vitória, alguma coisa assim. Que vem muito da renovação carismática, muita coisa, e que eu, como não tenho formação da renovação, porque eu nunca fui, eu acabei indo por um caminho narrativo diferente. E, mais recentemente, meu objetivo é, cara, eu vou falar de coisas que eu acho importantes, relevantes serem faladas dentro do contexto religioso, e coisas que, apesar de estarem ali, as pessoas não têm hábito de falar ou coragem de falar. Então, eu acho que eu me expus muito no sentido de eu falar coisas que precisam ser faladas, mas que outros artistas não querem se expor nesse sentido. Demonstrar fragilidade, demonstrar a sua até incredulidade em algum momento, fraqueza de fé, ou você apontar hipocrisias ou comportamentos que não fazem parte do nosso contexto. Isso é uma coisa que faz parte, a fofoca, por exemplo, é um assunto que está em todo lugar, só que ninguém vai fazer uma música sobre isso, ou porque não tem capacidade, ou porque não tem coragem, ou porque não quer realmente, ou porque não acha que ninguém vai tocar no grupo de oração, então para que eu vou fazer? Meio que tem um pensamento. A pessoa assim. tem um medo de não ser querida ou de não ser aceita, né? Então Exatamente. Ela faz aquilo que dá certo, que é uma fragilidade, é uma covardia também, você não ser verdadeiro naquilo que você quer fazer, né? Exato, eu acho isso tanto musicalmente quanto em termos de imagem para o público, né? Quando eu comecei a cantar sozinho, a minha percepção foi, as pessoas não cantam, cantam sempre de um lugar de assim, antes eu era pecador, sei lá, eu era falho, mas agora eu não sou mais, então eu vou mostrar para você como você deve viver. E que eu acho que muitos artistas, eles querem preservar essa imagem. Cara, eu não posso mostrar que eu sou um bosta, assim, né? Palavrão, porque... eu não posso falar que eu sou uma pessoa tão ruim, porque as pessoas... Eu vou perder público, né? Porque como as pessoas que me admiram por eu ser... Não pode demonstrar falha. Exatamente. Né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Eu acho que tem uma geração de artistas católicos que veio desse jeito. E a minha reflexão, quando eu comecei, era muito essa. Por que eu não posso? Sabe? Por que eu não posso falar essa não é uma música de louvor? Ou tipo, não posso passar pela porta dos perfeitos? Ou Deus me ama, começou desse tipo de coisa. Na verdade, você vai falar no coração de muita gente que vai se identificar com a tua imperfeição. Exatamente. Né? Então... E aí eu percebi qual era o meu objetivo, que não era querer que as pessoas se identificassem, quisessem ser como eu, mas que elas percebessem que elas são iguais a mim. Que é possível... Tão quanto. É possível alcançar Deus na miséria. E é uma coisa muito interessante se você for pensar que os anjos não experimentam misericórdia, porque eles não têm essa opção. Miseráveis somos nós, né? Eles fazem escolhas que têm peso de eternidade. Então, ou é céu ou é inferno,
E eles não têm o tempo cronológico como a gente, que é um presentão de Deus para a gente poder tropeçar, cair, aprender, se arrepender, mudar de ideia, voltar. Isso é muito bonito, né? E eu acho muito legal. Criação de Deus pra gente, né? E a gente, então, sabe que para se encaixar na nossa pequenez e imperfeição, tudo foi criado em volta disso. Cronos, misericórdia e etc. Quanta coisa você vai pensar que Deus faz, né? As pedagogias de Deus, bota uma pessoa na nossa vida, providências e para a gente ir aprendendo, e ele sabe que você vai errar aqui, mas aí lá na frente você vai aprender outra coisa e tal, né? Eu vejo muito isso, e quando eu falei sobre antes ser mais explícito e depois deixar de ser, os nomes, as obviedades das palavras evangélicas, não quis falar de uma forma depreciativa, pelo contrário, porque eu acho super interessante. Por exemplo, desculpa que eu sou meio ignorante, assim, não lembro os nomes, mas eu vi hoje aquele clipe com os bonequinhos Playmobil que você fez. Ah, sim, Heróis. Que é o... Heróis, então. E ela me lembra até uma das músicas do Jorge Versilo, que fala do super-herói que... Ah, do Homem-Aranha? Eu acho que é. Porque lembra um pouco do... Meu herói é o meu pai, né? Entendeu? Aquele cara que vai trabalhar cedo, que não fica contando vantagem e que tem o dom de amar e tal. E isso, com certeza... Ah, mas cadê o evangelho aí? Tá aí, cara. Você não precisa ficar... Exatamente. Não, porque Deus e... Entendeu? Isso, de repente, toca mais... E essa grande questão, né? Cara, que a música, assim... a fé, ela tá dentro de nós, assim. Ela faz parte do nosso cotidiano. Então, as coisas, elas acabam saindo desse ponto de vista. A minha escolha de fazer um CD que não era católico, assim, né, agora, foi um pouco pelas músicas que eu tinha, que eram músicas que eu fiz com parceiros católicos, inclusive, várias delas, mas que tinham uma característica de ser música sobre amizade, sobre nós, né, e não sobre Deus. E aí eu decidi fazer isso. E depois eu fui ampliando o universo, fazer uma música para os namorados, uma música para os pais, para falar sobre os aspectos da vida em família, mas que tem Deus presente ali. E o mais curioso é que essa música, inclusive, muitas pessoas acham que ela fala sobre Jesus ou sobre Maria, porque não prestam atenção muito na letra ou não viram um clipe, porque as pessoas tendem a buscar essa referência. Onde é que está Jesus aí? Né? Exatamente. E às vezes simplesmente não precisa ter. Até porque a música, ela é feita, né, cara, muita música, a minha música, eu acho que as pessoas escutam pra dentro de casa mesmo, não é uma música pra você usar, aquilo que eu tava falando de ser funcional. As pessoas usam pra elas e pra refletirem sobre aspectos da vida, porque eu acho que a gente ainda tá começando nisso, né, entender que a música, ela não é só pro ambiente do grupo e da paróquia, a música é pra ser ouvida. Eu ouço muito uma artista... americana, chama Sarah Groves, que ela é americana, que ela é evangélica, né? E que desde muito tempo, acho que já ouço ela, já faz desde 2003, 2005, que é uma artista que fala de Deus, mas ela fala muito da família, tem várias músicas falando do relacionamento, do marido e dos filhos, um CD só de música para pais e filhos. E aí eu fui entendendo que você falar de Deus é você também falar da sua igreja doméstica, você falar da sua família, ou dos seus amigos, da sociedade. Eu também gosto de falar dos aspectos, né, sociais, então muito do meu CD fala sobre a vaidade, a hipocrisia, a fofoca, tipo, a individualidade, né? O egoísmo, assim, aquela música que você fez com a Ziza também, né? Tipo, você vai se decepcionar comigo, que foi uma música que é sobre os artistas mesmo, né? É sua música? É minha. Achei sensacional e eu não esperava que a Ziza fosse se encaixar tão bem. Foi incrível, assim. E ela é engraçada e ela entendeu, né? Eu não sei como é que foi o processo. Você explicou para ela o que você queria e tal. Foi bem espontâneo, brincando assim, e tal. Eu fiz essa música que, para mim, apesar de eu ter feito ela depois, eu fiz até pensando ela como um samba, né? Não como jazz, porque na minha cabeça ela fazia um samba e eu comecei a fazer essa música. E aí eu falei, tem que gravar, vou fazer no meu estilo. Só que... E ela, na verdade, seria como se fosse... Tava dentro do segundo disco, só que eu fiz depois, sabe? Mas ela faz parte do universo do Disfarça. E aí eu queria chamar outra pessoa para não ser, tipo, eu falando as mesmas coisas que eu já falo, assim, dentro do meu universo. Então eu chamei a Ziza, porque apesar dela, como artista,
não ter mostrado esse lado dela assim pra ninguém, ela como pessoa, quem conhece a Ziza sabe que ela tem muito disso, dessas palhaçadas, dela ser descontraída. Realmente ela é bem engraçada, bem divertida. Só que ela, quando vai gravar, ela fica na parte mais, né, tranquila dela. E aí eu convidei, e ela citou o desafio na hora, falando, vai ser legal, porque vai ser divertido, né? Vou me mostrar. Foi ousado, eu acho que pra ela, eu acho que ela saiu um pouco do lugar comum. Total. E foi uma forma também da gente dar um outro ar pra música, um outro aspecto, né? A gente fez um arranjo vocal e gravou o clipe também praticamente junto da música, de uma forma também muito simples, que é a minha característica. Não por escolha, mas por falta de escolha, muitas vezes, né? E que acaba mas o grande lance é você, tendo que explicar que é por falta de escolha ou não, é você não parar aí, né? E você faz sempre muito bem feito. Inclusive, eu acho que tem a tua influência como designer, porque as cores, não de todos, mas da maioria, da pós-edição, da pós-produção, é muito bonita, cara, a textura e tal, né? E os flares. E eu tenho, assim, quem faz a edição é você mesmo? Não, de ter também parceiros para cuidarem disso, porque eu também, como eu não tecnicamente eu não sou bom nem como músico ou produtor, nem como videomaker. Você tem a visão da coisa, né? Mas eu tenho a visão da coisa. E aí eu passo muito... A maioria dos meus clipes, quem fez comigo foi um cara lá de João Pessoa, lá da Paraíba, nem de João Pessoa, do interior, que chama Juan Alves. E aí eu conheci, quando eu fui viajar pra lá, ele tinha uma banda também, gravava uns clipes. Falei, cara, vamos fazer um clipe nosso? E aí leva um tempo, foi o primeiro que a gente fez junto. E aí todos os clipes a gente ia falar, minha ideia é essa, ele traduz muito bem assim, o que eu quero, ele entendeu o que eu queria falar, e depois a gente vai trocando a bola na edição, nas cores, nos cortes. Mas meu pensamento, que eu acho que vem do design mesmo, como se essa música fosse uma foto, como é que ela seria? Entendeu? E se ela fosse um vídeo, como que uma imagem em movimento poderia dar a mesma ideia que a música dá, sem ser didático ou narrativo, mas é muito mais visual do que a narrativa. E às vezes é parada, a do herói é meia tela. Aquilo ali, cara, foi que... E meia tela é o título. E é parado e não tem corte. Exatamente. Plano contínuo, né? Que foi uma ideia que, na verdade, surgiu no Disfarça, de fazer uns vídeos... porque eu já estava vendo lá fora o pessoal começando a fazer as coisas do áudio, né, original, oficial, e de botar umas imagens de movimento. Acho que o Bruno Mars fez isso, o Jason Mraz faz mais lyric vídeo, mas eu peguei algumas referências que as pessoas estavam fazendo isso, e é muito mais... o preço que você gasta fazendo um clipe, eu fiz 10 clipes pro Disfarce, que o mais conhecido foi o que tinha um cavalinho lá de pau, e tomando picolé ali... E que, na verdade, tem uma sequência inteira de músicas que a gente fez em um dia, um vídeo assim em movimento, plano contínuo, para traduzir a música. Quando eu fiz isso, eu falei, vou seguir. Porque qual é a ideia? Além de traduzir a música visualmente, de não colocar a capinha do CD ali, de ter uma coisa que agregue agregue ao conteúdo, é de, assim, se eu não fizer um clipe legal, oficial depois, pelo menos eu já tenho aquilo lá. Só que depois, várias músicas, eu fiz clipes oficiais das músicas e aqueles conceituais continuam superando em visualizações. Muito mais legal. O oficial você sabe, vai ter aquela cena e depois vai mudar, e vai ter ele olhando pro alto e vai ter... Aí às vezes essa ideia original eu acho que a tua linguagem. Eu acho que a falta de recurso também foi sempre para mim um impulso criativo, né? Que exatamente. Eu acho que é de tipo, eu quero fazer clipes. Então, muitas vezes eu até ia lá pra João Pessoa e falava, tô indo, comprei a passagem, agora vamos decidir qual que a gente vai fazer. E a ideia sempre foi, vou fazer o que for mais fácil de fazer. Tinha várias músicas mais importantes ou músicas mais comerciais, mas eu sempre fui no cara, qual é a ideia que eu consigo visualizar, que eu consigo executar, que a gente vai ter local, vai ter dinheiro, vai ter gente e que vai sair, sabe? Então, meu impulso foi sempre esse. E sempre deu certo. E acaba que as músicas vão acontecendo um pouco por aí. Então, a minha escolha de clipe nunca foi... Porque eu nunca tive dinheiro ou equipe grande. Eu sempre fui eu e mais uma pessoa. Você adoraria, né? Chegar num set e falar... Façam, o que eu tenho que fazer? Tem um diretor, um roteirista, maravilhoso, mas não acontece assim. Geralmente sou eu já fiz clipes com equipe, já fiz clipe com um monte de gente, já fiz clipe com quase ninguém. E às vezes o super produzido não dá tanta resposta, né? A gente está preocupado em resposta. Então, para poder cumprir a missão daquele trabalho. Se só 1.000 pessoas viram, pode ser que tenha mudado a vida de 1.000. Só que a gente espera que 1 milhão veja. Ou 10 milhões, né?
para poder tocar mais gente. E eu tava... Um dos clipes que eu não sei se foi em João Pessoa que você fez, você tava até mais gordinho, com uma camisa maior. Com assim, certeza, eu na tava rua. gordinho sempre, né? Não, agora você tá magro, né? Mas assim... E ele começa com... Eu acho que é em Fortaleza, tem aqueles cataventos lá enormes. Ah, não, isso é na Paraíba mesmo. Tem lá em Fortaleza, tem. mas foi lá na Paraíba. Que é o Leva um Tempo, que foi o primeiro que eu fiz junto com o Juan. E que ele é, assim, nem acho o clipe, acho dos clipes, acho que é o menos legal, assim, mas ele tem esse aspecto bonito em várias cenas que passam as coisas da solidão e da espera, que é o que a música passa um pouco, né? De você estar sozinho tentando voltar para algum lugar. E aí eles viram a locação e falaram, pô, vamos. Na hora deu vários problemas, mas o clipe saiu e eu acho bonito, assim. Sabe o que eu estava lembrando também? A gente estava falando de falar de religião na vida, né? Uhum. E às vezes o problema é do artista. Quando ele pensa, eu vou falar de Deus, ele tem a fragilidade de formação, de educação, de história, de pensar, para eu falar de Deus eu preciso falar essas palavras-chave. É exatamente isso. E, por exemplo, uma artista que todo mundo conhece, Carrie Underwood, que é de country, ganhou American Idol, tal, aquela loura. As músicas dela são praticamente músicas cristãs. É lógico que o povo americano de country tem uma cultura muito forte católica e alguns também evangélicos. Mas a música é extremamente roupagem comercial, toca no mainstream do broadcasting, assim, de rádios country e de rádios pop, porque nos Estados Unidos é segmentado desde sempre. É o país mais paradoxal, porque fala de liberdade e de igualdade, mas também tem segregações, racismos e classicismos, e até na música e na arte se separa mesmo. E, não, aqui é lanchonete, Wendy's é lanchonete de negros. Eu lembro que uma vez eu entrei numa Wendy's quando eu tinha 16 anos e eram todos negros, e todos olhando pra mim assim. O que você está fazendo aqui? Meu amigo, eu sou do Brasil, não tem esse negócio lá não. Entrei, falei, me dá um cheeseburger, um milkshake, não tem esse negócio. E aí também ninguém fez nada, mas assim, é porque não é que seja errado aqui, culturalmente eles encontram os seus... Se organizam dessa forma. Sua comunidade, né? Mas a música da Carrie Underwood, ela toca também no mainstream, não é só em rádios country. E ela fala Jesus, ela fala God, ela fala porque faz parte da nossa cultura. E é exatamente e a gente na MPB, na música brasileira, apesar do sincretismo que existe também no Brasil, existem muitas músicas religiosas que não são consideradas cristãs, né? Você vê, Maria Bethânia canta. A própria, tem músicas que são religiosas, mas são africanas, tem músicas que são religiosas cristãs, católicas, porque o catolicismo, os santos, fazem parte da cultura popular. E eu acho que o que você falou que é muito importante, assim, se falta referência aos artistas católicos. Então, quando você vai falar de Deus, você acha que você tem que usar a segunda pessoa do plural, a segunda pessoa do singular, ou usar as coisas que você já está acostumado. Iguais. É muita falta de referência e falta acho que de um impulso criativo, assim, de um ímpeto criativo, sabe? De fazer pela arte, assim. Tem muita coisa... acho que falta um ímpeto criativo de você pensar, cara, o que eu quero fazer? O que eu quero expressar? E tem muito mais, assim, como é que eu vou fazer essa música que já está fazendo sucesso com outras palavras para que eu também faça sucesso, né? Ou como eu posso fazer uma música igual, porque eu também rezo assim, eu também falo de Jesus desse jeito, então eu vou fazer uma outra música nesse aspecto. E eu acho que existe muito essa palavra de que a gente quer evangelizar, todo mundo fala, por que você canta? Fala, porque eu quero evangelizar. Mas assim, na prática, a maioria dos artistas está querendo só repetir um padrão e querendo assim, falar de Deus e sim evangelizar, mas por cima cobrindo áreas que já estão cobertas, entendeu? E quando eu fiz essa pergunta no Instagram faz alguns dias, que era qual é a sua reação quando você ouve que algum cantor católico saiu da igreja, né? Tipo, foi cantar MPB. Você vai falar, pô, que pena, ou graças a Deus, uma coisa assim. E aí muitas pessoas acharam que era uma pena, e as pessoas falam realmente isso, né? Falam quase tipo, o que aconteceu com ele, que ele saiu, e ele agora foi cantar a música do mundo. E na prática, eu enxergo isso, e eu sei que minha música é tocada, ouvida por muita gente de fora da igreja, que, cara, as pessoas
que estão de fora são as que precisam ouvir nosso testemunho, a nossa mensagem, e ouvir músicas que falem de Deus também. Eu acho que o público católico, ele tem muita a sede de que o artista seja um servidor interno, entendeu? E que fique alimentando o repertório do seu grupo. Os de dentro têm necessidade e os de fora têm necessidade. Exatamente. Mas talvez a preocupação seja ele vai pisar em território campo minado. Exatamente. E vai se machucar e isso não vai ser bom para ele. Tem um pouco essa preocupação. Mas realmente. eu acho que o campo minado também está dentro. Eu acho que depende Também tem. da pessoa, da formação, da fé e da educação que ela tem para não pisar onde não deve, não fazer o que não deve. Isso, eu acho que tem música, tem vários públicos e tem que ter várias músicas para os vários públicos. E, assim, eu acabei construindo um repertório que é muito ouvido para quem é de dentro da igreja, principalmente quem é de dentro de comunidade. Eu acho uma coisa, assim, muito doida, porque eu não esperava isso, porque eu não sou de comunidade. E muito ouvido por pessoas que já foram da igreja ou que já foram mais engajadas e hoje não são mais. E por pessoas que não têm nenhuma relação. E eu acho que é muito por conta dessa coisa de falar de Deus a partir da experiência do homem. Algumas pessoas vai ecoar no coração de algumas pessoas. Você acha que isso tem a ver com alguma missão específica para você? Ou você nem para pensar nesse tipo de coisa, só vai lá, vive e faz? Hoje em dia é a minha missão mesmo. Eu entendi que eu tenho que falar as coisas que eu vou falar, outras pessoas não vão falar, porque isso é todo mundo, assim. Cada um tem uma... Eu acho que Deus manda, Deus, assim, inspira cada um de uma forma diferente. E por isso que eu acho que a gente não pode fazer as mesmas músicas, porque somos pessoas diferentes. Então, a partir da minha vivência e do meu filtro, eu vou falar aquilo que eu acredito. E eu quero poder abraçar essas pessoas e esse universo. Eu recebo muita mensagem de gente com diversas questões pessoais mesmo, de fragilidade, de depressão, de falta de se sentirem sozinhos de alguma forma. Eu recebo muitos testemunhos e muitos pedidos de ajuda, inclusive. Acho que porque as minhas músicas são muito pessoais, as pessoas se identificam e elas vêm muito assim pedir socorro. Porque eu acho que como as músicas partem muito do exame de consciência e de entender a misericórdia de Deus a partir da fragilidade do homem, muitas pessoas vêm e, assim, apesar de eu não ser nem psicólogo, nem pregador, nem de comunidade, eu tento, ouvir e ajudar, porque eu acho que a música é como se fosse uma roupa para mim, sabe? A música é uma roupa que cada um tem a sua loja, cria a sua estampa e cria a sua marca, mas as pessoas vão lá e compram e elas vestem, O artista ele tem que ser um termômetro, o artista tem que ser um para-raio, ele tem que ser um psicólogo, ele tem que ser um observador. Uma antena, tem que estar antenado, ele tem que ser como se fosse um observador, um psicólogo, um sociólogo. Eu estava lembrando como, para você fazer stand-up comedy, você tem que ser muito observador, O artista precisa ter ser ator, ser dançarino, você tem que estar... E para você fazer o que você faz, que é compor, cantar, se apresentar e falar com essa naturalidade de coisas que não são comumente faladas, principalmente no nosso meio, você precisa estar de olho aberto e sensível a tudo. E aí eu fiquei lembrando que você recentemente... Eu sou o teu fã número 1 no Facebook, E você falou que estava pensando em parar. Ah, verdade. Isso me levou a me perguntar duas coisas. Primeiro, o que é que você iria fazer se você não fosse cantar e continuar gravando? Você continuaria no mercado, você continuaria compondo? Você ia só para teatro? O que você iria fazer? Cara, eu pensei nisso, principalmente há uns anos atrás, assim, uns 2 anos atrás. E o que eu tô fazendo agora é continuando, assim, Continuando, assim, mas não com objetivo. O meu objetivo é sempre pontual. Até o próximo disco, quando me chamarem, eu vou, Mas, respondendo a sua pergunta, eu sou designer, Então eu continuaria fazendo design, iria mais pro teatro e continuaria a compor. Mas o que me fez pensar um pouco isso era a minha dificuldade em cantar mais do que tudo. Porque, assim, quisera eu ser um cara
mega cantor como o Davidson, e o Morel e a Ana. Mas eu sempre entendi que, primeiro, eu sempre tive uma limitação técnica e de estudo que eu não, em relação às outras coisas, que eu nunca fui muito estudioso do canto, né? Eu não tive isso. Então, eu acho que eu acabei desenvolvendo a parte de interpretação, né? A parte cênica, assim, muito em função da minha simplicidade técnica. E depois de uns anos, de 6 anos pra cá, que eu descobri que eu não escutava mais, que eu passei a não escutar, na verdade, que minha audição caiu muito, e eu comecei a ter vários episódios de simplesmente de pavor no palco, assim, ou em apresentações públicas em geral, tipo, de estar cantando e estar fazendo show em alguma música, me perder na afinação, ou tipo, estar completamente fora. E eu mesmo, sem ter certeza se estava certo ou não, e olhar as pessoas, né, assistindo do tipo... Porque aí horrível. Você mesmo não se ouve por dentro, né? A questão é que, na verdade, você ouve meio que uma mistura de coisas. Não é ouvir a própria voz somente, mas é ouvir um violão, um instrumental... Você está em Exatamente, você não né? entende. É como que o som tivesse um pouco baixo ou embolado. Abafadão, né? E você acaba ouvindo, às vezes, principalmente quando tem violão, eu acabo ouvindo, às vezes, uma nota mais do que a outra. Aí você entende o acorde diferente. De repente você acha que tá em outra... Pega uma nota relativa, assim, tipo, e aconteceu muitas vezes comigo isso. E ainda acontece. De ouvir e não entender claramente qual é aquele tom. E aí tentar entrar em algum tom e errar. Mas é degenerativo? Qual é a... Não é degenerativo, é hereditário, né? Mas simplesmente a minha mãe, várias pessoas da família da minha mãe têm um problema parecido, só que apareceu de uma hora para outra, né? Quer dizer, a vida toda não tinha problema nenhum. Eu lembro de fazer uma audiometria que foi em 2009 ou 2010, antes de eu gravar o primeiro disco, e era 100%, e depois em 2013 era tipo isso, era metade praticamente do que era. E a tendência, os médicos dizem que não é degenerativo, assim. Vai estabilizar em algum momento? Estabilizado. Eu acho que sim, vai perdendo mais pouquinho. Sim, mas aí a idade talvez, né? Só que a parada foi que eu já cantava, né? Aí eu tive que me readaptar. Você já estava no lance, né? Fazendo. Meio que eu fui piorando, assim, na audição, sabe? E aí, quando vai acontecendo isso, não só é uma questão técnica, mas é uma questão psicológica, do tipo, você começa a duvidar mais de você mesmo, de se você é capaz de cantar, se você é capaz de fazer aquela apresentação, se você está entendendo ou se não está. Então, toda hora virava um momento assim, cara, eu vou errar. E é uma preocupação com o público também, porque você não está ali para fazer só o que você quer e se sair ruim, que se dane. Então você tem que pensar nos outros também. Será que eu vou ficar pensando na opinião dos outros? Você está fazendo um show. É um show, tem que pensar, né? E você se preocupa o que as pessoas vão achar. Claro, e elas tem que também se preocupar, né? não entendem, as pessoas não entendem técnica, mas elas entendem se tá bom ou se não tá. Sentem, né? Sentem. E aí eu fui desanimando muito, porque em várias ocasiões cantar deixou de ser uma coisa tipo legal, assim, um prazer, e passou a ser um momento de pânico, tipo uma prova de fogo, assim, cara, tipo, vai ser esse momento, aí você ficar ouvindo e, cara, será que eu vou acertar, será que eu vou errar? E principalmente em ocasiões importantes, assim, né, tipo, em coisas que são maiores, são televisionadas e tal. Aí dá mais nervoso ainda e acaba piorando, né? Aconteceu quando eu fui fazer o show do Hallelujah no palco principal, que era um momento, assim, que eu realmente estava começando a entender, né, e não só cantando músicas novas, né, que já faz diferença, eu não estava muito acostumado, mas também de começar a tentar reaprender a cantar nesse aspecto. E aí eu fui pro fazer esse show. E aí já estava nervoso normalmente, porque ninguém fica de boa em fazer um show no palco principal. Não fica. E aí eu sabendo disso, tipo, do meio pro final do show, tipo, tiveram várias tipo, super desafinadas. E quando acabou, eu tive certeza de que tinha sido muito ruim. Até perguntei para vários amigos que estavam assistindo em casa, assim, e eles confirmaram. E aí, assim, o meu pavor é esse, que assim, o que fica da apresentação é, tipo, o Bruno desafinou. Não é tipo assim, o show foi muito legal, ou tipo, cantou músicas ótimas. Ou então, o que fica meio que é isso. E aconteceu em outras ocasiões, de TV e tudo mais. Muita gente não saca e gosta e acabou. Mas tem gente que vai às vezes, aí você pensa, pô, mas as pessoas importantes que estão vendo, elas vão, tipo, né, nunca mais vão querer me chamar pra nada. E aí acontece isso, realmente, pelo menos.
E eu tive que reaprender. Na prática foi isso, cara, eu vou reaprender. Mas por isso que foi a minha motivação de parar. E volta e meia acontece esse desânimo de, putz, cara, mas pra que eu vou passar por isso, sabe? É tão difícil, é tão sofrido. Mas eu fui realmente, esses últimos 2 anos, depois que eu passei por experiências que foram mais pesadas nesse sentido, de realmente me sentir mal por não conseguir escutar, não conseguir cantar, eu fui fazendo aula e me reacostumando também a ouvir. Então, hoje em dia, todo momento que eu tenho de show, de cantar, é muito prestando atenção em tudo, né? Principalmente na banda e, tipo, né, pegando as referências. Sim. E me acostumando a cantar e a confiar, porque é uma coisa também, como é muito psicológico, é muito assim, cara, eu tô no jeito certo, assim, acredita que vai. E ter músicos, pessoas que ajudem, né? Por isso que é bom estar com uma banda que já esteja acostumada a tocar comigo. Porque eu posso olhar para aquele cara e falar, pô, ele já sabe que eu tenho esse problema, ele já vai tentar me ajudar se eu tiver algum erro. Mas tem funcionado muito bem, eu tenho tido cada vez menos problemas nesse sentido agora. Foi uma fase mesmo. Eu vi um post seu no Facebook também, que você repostou um dia desses dizendo, ainda é presente e tal, falando um pouco disso. Foi o auge de uma crise. E você difícil. Repostou um dia desses. Né? Foi porque faz acho que 2 anos. É engraçado porque eu não me toquei disso. Depois que eu fui vendo o que você ia falando. Por exemplo, até outro dia eu não sabia nem que você usava aparelho auditivo. Ninguém vê, ninguém repara. Como é que funciona? Eu não vejo daqui, Vou te mostrar. Ele é... Aqui na câmera tem 2 aparelhos, né? Esse aqui é um tipo específico que chama intracanal, né? Que é para dentro do canal auditivo. Ele é feito como molde do seu ouvido. Ele tem um microfone na parte da frente que capta o som e uma bateria, que é uma bateria pequenininha assim, que recebe e ele filtra, amplifica o som e vai para o ouvido. Sim. Só que como é muito dentro, as pessoas não dá para ver. Não, porque tinha uns que eram mais externos. Tem uns que são externos, só que para cada tipo de audição você pode usar diferentes produtos e aqueles são mais baratos. Mas também. Aí, dependendo do problema, não resolve, só ajuda um pouco, né? Por exemplo, você nesse post mencionou que tem que às vezes ler lábio. É que nem, por exemplo, você, né, tem uma deficiência, você vai usar uma muleta ou botar uma prótese. Sim. Você vai andar, mas você não vai andar exatamente igual as pessoas que andam normalmente. Então, o aparelho, primeiro, ele não tem... Ele é ajustado para compensar a sua curva, a sua perda da curva. Então, as frequências são ajustadas para você, né? Para mim. Só que ele não tem uma qualidade auditiva. Quanto melhor o aparelho, mais caro, melhor ele vai ser. Mas ele não tem aquela amplitude e a capacidade que tem Ele reproduz, mas não é tão top, né? Exatamente. O microfone é um microfone tipo de rádio. Assim. Ele tem um falantezinho para você... Você se acostuma, mas assim, não é um som. Quando você bota pela primeira vez, fica, cara, parece que estou ouvindo rádio. É ruim. E aí, mesmo assim, você escuta, mas escuta com dificuldade. Então, eu mesmo com o aparelho, com volume normal, ainda preciso, né, olhar para as pessoas. Você está dentro de um carro, do banco de trás, as pessoas estão falando da frente, eu não consigo entender. E tem coisa que, de repente, o aparelho não vai captar, né? Se eu estou, por exemplo, num ambiente, está rolando, você está num restaurante, está tocando uma música... ambiente, assim, uma música, né, ao vivo, assim, ou na música de radinho em algum lugar, quase nunca escuto, é muito difícil. Porque ele, principalmente os instrumentos, os aparelhos, tipo TV, eles achatam um pouco essa amplitude que tem no cotidiano. Ele tenta dar uma comprimida no que não precisa também, talvez. Exatamente. Eu não sei se tem compressão. Ele é limitado, né? Então, realmente, você precisa ter uma adaptação. E foi interessante que eu postei isso. E aí várias pessoas mandaram mensagem, né? Que esse post foi super... teve uma repercussão muito grande. E uma menina falou assim, foi bom você ter falado porque a minha mãe usa aparelho. E eu, tipo, gastei 10 mil reais no aparelho da minha mãe, então é óbvio que ela escuta muito bem. E mesmo assim, ela não escutava, se fazia desentendido, eu brigava com ela. Não agora eu óbvio, entendi que a culpa achava, né? É meio que assim, ela achou que a mãe fosse, tipo, tivesse só sacaneando de má ela. vontade. Né? Exatamente, ela falou isso. E aí, por causa do seu post, eu entendi que não é. Eu falei, realmente, o aparelho é limitado. Então, tipo, você vai... Se tem alguém falando no outro cômodo, eu falo, não, peraí, vem aqui, fala aqui. Não fala lá não, que não vai pegar, né, direito, né? E as pessoas agora vão sabendo mais. Mas, todo cara, mundo eu vou te falar uma né? coisa, só uma observação. Eu sou carioca e a Cibele, minha mulher, é cearense. E eu moro lá em Fortaleza.
E tanto ela quanto... Cara, tem dia que se eu durmo mal, acordo cansado, eu não entendo nada que o pessoal fala. Mas sabe o que é nada? Da raiva. E a Cibele é assim, ela tá na cozinha, eu tô na sala, ela... Amor... Você falou com sotaque, falou baixo, falou em outro ambiente, entendeu? Não dá, vamos juntar aqui e fala mais... É bem parecido com isso. E isso. a cadência do carioca, por exemplo, é uma coisa que você com certeza não sabe, mas é porque eu, na minha observação, percebi. Se eu tô falando contigo, você fala alguma coisa e eu não entendi, eu falo, o quê? Aí você repete a frase. Normal, né? Sabe o que acontece no Ceará? Eles só repetem a última palavra. Porque eles acham que você não entendeu a última. Sendo que eu só entendi a última, porque... Pedro, você tá um bolo? Porque você começa a prestar atenção, já acabou a frase. Então a última eu entendi. Aí o que foi ela? O bolo. Não. Repete o início da coisa, né? Agora imagina se você já não ouve direito. Aí, pô, eu acho que o que acontece, meio que embola. Isso musicalmente também fica um som embolado. Então não dá pra entender. Mas vem muito assim... De cantar vem muito da memória também física, né? Então claro. Eu vou me acostumando. E agora as pessoas vão sabendo e elas vão sendo um pouco mais, né, compassivas assim, e caridosas. Eu lembro que no começo muita gente falou, cara, não tá desafinando e tal. Eu, cara, desafinar ao vivo normal. Mas eu também nem sabia que tinha... Por exemplo, o Bruno Fraglione, que é um cantor potente, excelente, muito bom. E eu falei isso com ele quando eu fiz o podcast. Antes de ele dar pro Rosa, a gente já estava produzindo ele, tinha gravado uma música e tal. E... ele descobriu que ficava nervoso demais no palco e cantava mal. E ele atribuía, esse retorno não tá bom, esse fone não está, a mixagem do fone não tá, sendo que é porque ele teve um episódio na época que ele gravou, não sei se foi The Voice, que ele participou, que tava péssimo o som e ele se apresentou, agora tá valendo, e ele cantou mal e ele ficou com aquilo como um trauma. E toda vez que ele ia se apresentar ao vivo, ele tinha problemas com o retorno. E aí o André Cavalcante, que quando a gente estava produzindo, né, o André é meu sócio, aí ele falou, eu acho, Bruno, que isso aí é emocional, é psicológico, de você achar que o retorno... Como é que todos os retornos de todos os shows estão ruins? É porque você que fica nervoso e você começa... E ele foi entendendo, e agora já está já está há algum tempo no Rosa, melhorou consideravelmente. Esse processo de reaprender teu tem a ver com isso? Como é que você está fazendo? Para mim é muito da confiança. Assim, o medo, ele dá várias, né, panes, assim. Então, eu sempre tive medo e volta e meia, assim... Eu, quando começo a duvidar... Quando é um show inteiro e um show meu, é muito mais fácil, né? Porque, pô, essas músicas já são minhas, eu já conheço aquelas músicas. Às vezes tem ocasiões e questões diferentes. Mas quando, por exemplo, sei lá, tem que fazer uma participação, ou tem que cantar uma música só em algum lugar, ou tem que fazer uma apresentação, uma peça, um negócio assim, isso já dá um pânico maior, que é tipo, você só tem essa chance de acertar. E aí, ou se é alguma coisa que vai ser televisionado, que tem que dar certo daquela vez, aí eu fico, cara, tipo, nossa, tem que dar certo, tem que acertar, tem que ser bom. E aí acaba, tipo, às vezes eu tô cantando certo, e por eu duvidar se tá certo ou não, aí eu tentando acertar, eu erro, entendeu? Você tenta ajustar pra cima ou pra baixo. Será que tô no lugar errado? Aí você erra achando Várias vezes eu tô, agora, recentemente, eu percebi que, principalmente em coisa de teatro, que eu ia desafinando pra cima, porque eu tava tentando acertar uma coisa que eu achava que tava errado pra baixo. E aí passa do ponto. Ou seja, é muito assim, cara, relaxa, você sabe a música, você consegue cantar. E você é afinado. Então, se não houvesse o problema, você não teria problema de afinação. Eu acho. Porque eu acho que você, sendo instrumentista, tendo vivência na música e a coisa da audição foi de 2013 para cá, você tem uma vida de prática e de afinação e de teoria musical. Eu acho que facilita muito o instrumento. Todas as vezes que eu comecei a estar tocando e cantando, ou tá próximo, tocar ajuda muito nisso. Mas eu tenho uma dificuldade também, antes dessa coisa da audição, é que eu sou muito empolgado, assim, eu gosto muito de interpretar. Então, pra mim, a música, ela tipo, é muito, sabe, eu me empolgo a beça. E aí, o que acontecia algumas vezes
era que, tipo, eu, sabe, é como você, tipo, deixa a banda lá atrás e você vai correndo sozinho, assim, sabe? Meio que pela performance da coisa, né? E aí também foi uma coisa que a coisa da audição foi me ajudando a entrar mais dentro da banda e, tipo, ir do lado da banda. Quer dizer, te ajudou numa coisa que era um outro problema. Um outro defeito. Que eu vejo, o Davidson tinha uma época que ele corria muito e ele não sabia. E o Gustavo do Missionário também, gravando no estúdio. E ao vivo, então, era mais bagunçado. Depois foi encaixando, foi entrando por causa de observações de galera falando... Tá correndo muito, vê. E quando a pessoa revê, por isso que eu acho muito bom a gente gravar. Tudo que eu posso eu gravo e revejo. Você corrige os teus erros de uma maneira que ninguém te contando é tão bom quanto você olhando e você, caramba. Não, isso em som e em imagem, com certeza. Cara, é muito. Eu me preocupo muito com a coisa do palco, da performance, assim, da narrativa, em onde que eu vou colocar, onde que tá a mão, sabe? Essas coisas assim. E às vezes eu gravam, né? E eu assisto e falo, cara, putz, o que eu fiz? Essa mão toda balançando, tipo, essa hora não devia ter fechado o olho. Eu foco muito nessa parte, né? Mas realmente faz muita diferença. Porque a gente nunca consegue ver, a gente sempre acha que tá diferente, né? Do nosso ponto de vista. Não, a gente acha que tá lindo. Eu mesmo fazendo essas coisas, agora eu boto a telinha aqui pra ver se tá tudo certo. Mas era, assim, grotesco no começo. O primeiro com o Davidson, primeiro podcast... escuríssimo e tal, com vazamento de luz, assim. Aí depois eu fui meio que pesquisando como é que funciona e posicionamento e tal, e tô aprendendo na raiva. Mas o que é que você tem de... O que é que você tá fazendo hoje de música? Você lançou alguma coisa? Porque você fez essa campanha, arrecadou e lançou um álbum. Então, né? fiz o nosso, né? Que é tipo um álbum e tem o livro também, que faz parte do CD, que eu lancei um livro, né? Com CD. E que agora eu vou começar, porque eu vi que as pessoas ainda não conhecem muito bem o livro, não sabem que existe. Inclusive, você vai fazer meu jantar. Você tá... Olha aí o compromisso, né? Tá bom, cara, você é assim, publicamente, né? Tá bom. Não, tô brincando. Não tava preparado pra isso, mas dá pra improvisar alguma coisa. Como é que é essa história do jantar? O que era mesmo? Não, assim, a coisa da comida é porque a minha família é muito de cozinheiros mesmo. O meu bisavô veio pro Brasil pra ser chefe, ele era chefe e veio pro Brasil pra trabalhar. Da Itália. Na verdade, acho que eles saíram de Londres para vir para cá, porque ele era chefe principalmente de hotéis, né? Então ele veio para trabalhar no Copacabana Palace como chefe, em 1930, sei lá. E aí, com o meu avô pequeno, então minha família tem essa história do chefe. Meu pai guarda isso muito até hoje. Meu Trabalhou pai com os Gimli, eu conheço a família dona do Copacabana Palace, que é a família Gimli, era, né? Não sei se hoje em dia... não, acho que ainda é. Que na época do... E aí ele trabalhava lá, ele trabalhou em outros hotéis. E a família gosta muito de cozinhar. Então, meu pai é muito cozinheiro, minha mãe também, mas meu pai faz, sabe, pizza toda semana, faz moqueca, essas coisas. Meu irmão também, todo mundo gosta, virou uma coisa. E eu acabo fazendo a sobremesa, que eu acho que é a coisa mais legal, assim, que era a lacuna que faltava em casa também, minha mãe que gosta mais de fazer, então eu comecei a fazer, a gostar. E sempre foi uma coisa que eu fiz pros amigos, de fazer pra galera. E aí, quando surgiu o tema eu percebi que eu tinha várias músicas que falavam de amizade e que tinham essa cara, né? De tipo assim, como se a gente estivesse aqui com os amigos ao redor da mesa, comendo, tomando café e tal. Aí eu dei esse clique, vou juntar as duas coisas, que é juntar a coisa da comida, que é uma coisa também que tá super no momento de programa de gastronomia e pessoal aprendendo a fazer receita, YouTube e tal. E a coisa das músicas, porque... E aí eu fiz um livro, já que também o CD, ninguém compra mais CD, então a gente tem que fazer algum produto. Achei sensacional, rolou o livro. Porque CD realmente e agora eu vou legal. começar a divulgar mais, porque eu divulguei as músicas, mas ainda pouco. E o livro também eu ainda não apresentei. Agora as pessoas já podem comprar, já estou vendendo, já estou mandando. Eu quero esse livro. Oi? Eu quero esse livro, autografado. Você não tem o livro, cara. Pô, eu jurava que você tinha. Não chegou na sua casa. Você mandou Não foi você que mandou, não. Não chegou. Pô, que falha, que absurdo. Não, então mas é correio, não é? Nem a falha tua. Na verdade, você tem que ter, né? Porque faz parte da recompensa. E aí começou essa coisa, então, que eu tô fazendo agora continuando a divulgar o CD, e as músicas e o livro, e começando a compor, né? Pra que eu não sei. Eu tenho tenho algumas ideias. Eu quero uma também. Inclusive, vou fazer o álbum da Ana Gabriela. Tiver alguma aí, eu aceito. Pô, cara, eu tenho e eu posso fazer também. Você fala... Eu trabalho muito como compositor por objetivo, assim, sabe?
Eu fiz, inclusive, tipo, o André Simão falou, pô, a Adriana precisa de uma música. Aí eu falei, pô, vou fazer uma música pra Adriana. Aí ela ouve, ela não gostou, mas o Davidson gostou e você gravou, inclusive. Sensacional. Eu tô esperando não sei sair. porque que não saiu ainda. Eu tô com ódio desse negócio que não sai nunca. Tô que é uma das esperando também. melhores, inclusive. E aí eu gosto de fazer, porque como eu componho muito pra peça e pra teatro, faço versão também, mas eu me acostumei a compor por encomenda, sabe? Tipo, de entender o contexto, o estilo, o gênero musical e fazer aquela música, porque eu acho que eu tenho facilidade pra isso. O Morel descobriu isso também na vida dele, que ele sempre compôs, mas ele, cara, quando tem uma referência, tem uma encomenda, sai tão melhor, porque eu já tenho um direcionamento. Né? Eu acho que quando eu vou gravar pra mim, é mais aquelas músicas que são aquilo que a gente quer dizer. Eu me proponho desafios também, né? Quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo. Mas pros outros, eu gosto de fazer com um objetivo. Então, às vezes, as pessoas me pedem, desde, tipo, música para Natal, tipo, música falando disso, música nesse estilo. Cara, eu quero e... então pode encomendar que eu faço. Já quero te ligar aqui para começar a fazer contigo, que eu já tô sempre pensando na próxima. Mas, pô, sensacional. Mas eu curto. Na verdade, assim, como carreira, eu quero abordar mais essa questão das... no próximo CD, das pessoas que precisam mais da atenção e da ajuda de Deus. Assim, eu tenho percebido que muitas pessoas têm me procurado, né, com diversas carências, então eu quero botar uma luz assim, sobre os maltrapilhos, assim, de modo geral, que é um tema que já foi de uma música, mas que eu vejo muito no Papa Francisco também, assim, uma necessidade, a caridade da igreja que abre as portas, né? E eu quero poder fazer músicas para as pessoas que não têm música, sabe? Para as pessoas que precisam. E você é meio que com diversas deficiências. Um samurai solitário nesse nicho. Eu acho que sim. Eu lembro que o Rosa fazia uma coisa um pouco assim, né, antes. E agora tá numa outra fase muito boa também, que é mais explícita e tal. Só que você meio que ficou sozinho nesse o Maninho, né? Tem o Maninho, tem o Greco e a Ziza um pouco também, que são os poetas, assim, subjetivos. E agora tem umas pessoas novas. O próprio Guto também, o Augusto compõe muito assim. Tem algumas pessoas novas, tipo o Yuri Costa, que é... o Yuri Costa, inclusive, falei com ele um dia desse. O Wallace também aqui do Rio, mas assim, tem algumas pessoas, inclusive eu vou conhecendo essas pessoas pelas missões e vou tentando juntar eles para que eles componham entre si, assim, porque tem muita gente nova e talentosa que talvez por por se isolarem ali não aparecem, mas eu acho que existe uma nova geração e eu acho que eu também devo ter aberto algumas portas de com certeza fazer as pessoas ficarem mais à vontade em outros estilos. Tem muitas pessoas que eu encontro, que eu conheço pelo Brasil, assim, ou pessoas que me acompanham, ou pessoas que, né, que estão num show, que estão no Ministério de Música, que aí eu percebo que são, baita compositores e que talvez por uma necessidade... Sim. Que talvez por uma carência, assim, né, uma falta de visibilidade, eles estão ali desaparecidos. Então, eu acho que, né, meu objetivo, da mesma forma que a Banda Dom e o Maninho também, e o Greco, me ajudaram muito no início da minha carreira, eu acho que eu também posso ajudar muita gente, sabe? Que também tem um estilo parecido, que me identifica e que estão precisando aparecer. Então, o Yuri, assim, é um caso que eu nem me sinto ajudando ele, porque o Yuri, ele é pronto, né? Eu acho ele muito bom. Eu não conhecia. Ele é bom em todos os aspectos, né? Como produtor, como cantor, como compositor. E eu acho que as pessoas têm que começar a ouvir mesmo, porque senão vai ficar sempre os mesmos eventos com as mesmas pessoas. E a gente gravou uma dele, eu acho. No álbum do Davidson também, se eu não me engano. Sim, essa aqui foi a última que foi lançada. Ah, é? É verdade. Como é que é o nome dela? Eu esqueci. Eu sempre, cara, que é muita coisa. Mas assim, essa que tá. É o último single do Davidson que tá disponível aí nas plataformas. Eu toquei com ele outro dia. E é a música do Yuri. Ele é muito bom. E aí tem outras pessoas também que são boas e que precisam aparecer, né? Então, assim, a minha ideia também é continuar, assim, fazendo essas parcerias, esse formato do louvor acústico que a GBA fazia, eu não sei se ainda faz. É muito bom pra isso, né? Pra gente poder juntar a galera boa e nova que tá precisando de uma plataforma e a gente isso ter material. Isso me ajudou muito na época. Foi em 2010, quando o André Simão criou. Eu tava lançando o CD ao mesmo tempo. Então, o louvor acústico que tinha tinha a Olivia. A Laís Mota. Laís Mota tava no segundo, A Olivia, a Lucimari, a Mantovânia, a Nazaré. Eu tinha vontade de fazer outro aí com eles. Eu acho que você, inclusive, tá aí, fica a dica, assim, de você fazer um esquema desse.
Eu quero. De dar visibilidade pra quem tá começando, Na né? verdade, eu quero gravar contigo, sempre quis, só que o Duda tem monopólio, né? Não tem, assim, cara. Pô, tamo aí, assim. Mas pelo menos uma música tua pra gravar pra Ana Gabriela, se rolar. Vamos aí, ó. Em frente das câmeras aí, promessa. Não, mas então, eu tive que botar na câmera pra você se sentir pressionado psicologicamente. Beleza. Pra poder dizer, tá bom, então vamos. Não, eu tô brincando. Mas é lógico que você sempre foi disponível, é brincadeira minha. Mas também por uma questão mais de caminho, de estilo, né? Que o Duda sempre falou muito a tua linguagem. E tem uma coisa também, assim, de construir uma coisa junto, assim. E como o Duda, ele fica muito, né? Ele é como se fosse o CD dele também, sabe? Um pouco. Com ele certeza, se envolve muito. E ele, quem conhece o Duda, ouve muito. Ele falando na produção e no instrumental e no arranjo, né? Mas ele não é, assim, uma pessoa apegada e egoísta, então, assim... Eu sei, não, ele é uma pessoa tá a sensacional. possibilidade. Quem sabe aí fazer uma... É que eu quero, fico um assim... EP, um single. Eu fico querendo fazer uma coisa contigo que eu acho tão bom e de repente a gente vê uma oportunidade aí. E quando você estiver por lá, vamos fazer uma parte 2 desse podcast. Uma live, alguma coisa assim do tipo. Vamos... Até porque assunto não falta, né? Porque aí eu tenho que cortar, porque senão as pessoas não veem. Se passar Desculpa desse ponto vocês aqui... por terem assistido essas 3 horas de entrevista. Não, pior que deve ter dado 1 hora e pouco, mas assim, eu tenho percebido que ainda podcast é uma coisa que o Brasil não vê muito e não entende. Então, o que eu mais recebo de mensagem é: adorei, mas é muito longo. Só que é para ser. Entendeu? Porque é pra pessoa você ficar botar ouvindo, no teu trabalho, botar no carro, botar na bicicleta. Você deixar o negócio tocando. Então, por isso que tem em áudio e tem em vídeo. Você não precisa ficar vendo aquela coisa. Se quiser ver, vê. Mas, cara, valeu e obrigado por me receber aqui. Pô, eu que agradeço, cara. Assim, né? Pessoas com perguntas interessantes, com bate-papo bom. Porque a gente, né? Já sabe disso, já se curte, já é seguidor do Facebook assim há muito tempo. Pois é @Bruno Camurati e vamos... Tem tanta coisa boa. Eu tava vendo, hoje eu passei o dia vendo o clipe do Bruno. Pô, obrigado, cara. Eu gosto muito do meu trabalho. Que bom gosto, assim. Eu vou te falar assim, talvez para finalizar, que eu, hoje em dia, até me perguntaram hoje se eu era realizado. Você é realizado? Cara, eu, mesmo tendo pouco tempo de carreira, assim, né, de 10 anos de cantar solo, eu tenho assim, muita gratidão e muita alegria em saber que eu fiz um negócio que para mim é muito, muito legal, sabe? E que uma consciência de ter deixado alguma coisa, de ter feito músicas que não só para mim, mas que vão ajudar muita gente, e de ter deixado um pouco de mim assim, para o mundo, né? Que a música a gente entrega. Mas é um legado muito bonito e não para não. Não para, não. Continua fazendo teu design, teu teatro, mas... Vamos ver. Eu sempre espero a cena dos próximos capítulos. Pelo menos com composição é uma coisa que eu acho que você tem que morrer fazendo. Eu acho que sim. Eu espero. Até porque é uma coisa que dá pra fazer. E eu curto muito você cantando também, mas tô dizendo, como compositor, assim, tem uma infinitude de possibilidades de beleza, assim, que não deixa de dar esse presente pra gente, não. Obrigado, cara. Valeu, meu brother. Obrigado aí também. Valeu.